Hello everyone, tudo bem com vocês? Hoje vamos estudar o verbo to be. Vamos continuar estudando inglês então depois da nossa vinheta. O verbo to be pode ser traduzido para o português como ser, estar, ficar e etc. Vamos ver algumas frases. Samuel is a teacher. Kate is at home. The shops are near the station. Note que na primeira oração, Samuel is a teacher traduziu to be como é. Kate is at home, ela está em casa. E the shops are near the station, eu pude traduzir como as lojas ficam perto da estação. Você vai perceber, ao longo deste vídeo, que o verbo to be é facilmente evidenciado nos seus vários significados pelo contexto das orações. Vamos agora conhecer o simple present, ou seja, o presente do indicativo do verbo to be. O verbo to be no simple present fica assim, conjugado. Na primeira pessoa do singular, em inglês, I am. I am, em português, equivale a eu sou, eu estou, eu fico, etc. Na segunda pessoa do singular, temos you are, que equivale a você é ou você está. Na terceira pessoa do singular, third person singular, temos he is, she is, it is, que equivalem em português a ele é ou ele está, ela é ou ele está. E lembrando que o it pode ser usado para substantivos neutros, ele ou ela é, ou ele ou ela está. Agora vamos conhecer o plural. Na first person of plural, temos we are, que significa nós somos, nós estamos. Na second person of plural, temos novamente you are. Aqui, ele vai significar vocês são ou vocês estão. Note que you are é igual na segunda pessoa do singular ou na segunda pessoa do plural, e é o contexto que vai dizer se estamos usando um sujeito no singular ou no plural. E na third person of plural, temos they are, que significa eles ou elas são ou estão. Então note que basicamente temos três formas do verbo to be no simple present: am, is e are. O verbo to be é o único verbo que é verdadeiramente conjugado em inglês. Você vai perceber que os demais verbos são flexionados de uma maneira muito mais simples que o to be. Agora, vamos conhecer as affirmative forms, ou as formas afirmativas, deste verbo em inglês. As orações afirmativas com o verbo to be em inglês são construídas com essa estrutura básica: subject, ou seja, o sujeito, depois o verbo flexionado am, is ou are, e aí com complement, ou complemento das orações. Veja alguns exemplos. I am a student. Michael is at office. He is at office. We are married. They are singers. Note que nessas quatro orações temos a seguinte estrutura: o sujeito, I, Michael ou he, we e they, seguido do verbo to be nas formas am, is ou are, e depois os complementos das orações. Essas formas afirmativas possuem short forms, que são formas contraídas do to be que facilitam a pronúncia em inglês. Veja alguns casos. I'm at home on Sundays. She's a very good dentist. You're both winners. They're my roommates. Note que essas formas contraídas levam apóstrofo suprimindo parte das vogais usadas nos verbos e contraindo o sujeito e o verbo to be. I'm, she's, you're e they're. Agora vamos conhecer as formas negativas ou negative forms do verbo to be no simple present.
A estrutura básica das orações negativas com to be é muito parecida com a estrutura das orações afirmativas. Começamos com subject, sujeito, depois o verbo flexionado, am, is ou are, e apenas acrescentamos a palavra not para dar a ideia de negação. Então, acrescentamos os complementos. Veja os exemplos. I am not an attorney. My dog is not ferocious. Ou it's not ferocious. You're not innocent. They are not relatives. Note que eu tenho sujeitos I, my dog, you, they. Temos a forma flexionada do verbo I am, my dog is, it is, you are, they are e apenas acrescentamos not. I'm not, my dog is not, you are not, they are not. Assim como as affirmative forms, as negative forms do verbo to be possuem short forms, formas contraídas que facilitam a pronúncia. My cousin isn't funny. Sally isn't my girlfriend. We aren't friends. You aren't on the list. Note que nos 4 casos, eu coloquei o verbo flexionado, is ou are, junto com a partícula not, e na partícula not eu coloquei o apóstrofe, substituindo a letra O, isn't e aren't. Não utilizamos a forma contraída para a primeira pessoa do singular I am, ok? Vamos continuar conhecendo então outras características do verbo to be. Agora vamos aprender a formar perguntas, ou seja, interrogative forms do verbo to be. Bem, a estrutura básica das orações interrogativas com o verbo to be é formada de uma maneira diferente. Primeiro eu coloco o verbo to be nas suas formas flexionadas am, is ou are. Depois eu coloco o sujeito, o subject, e então eu coloco o complemento. Então note que há uma inversão entre o lugar do verbo e do sujeito nas orações. Veja alguns exemplos. Am I at the right classroom? Is she your sister? Are you a teacher? Are they your colleagues? Então note que nos 4 casos eu inverti o lugar do verbo to be, am, is e are, com os sujeitos am I, is she, are you, are they. Quando fazemos perguntas com o verbo to be, geralmente também as respondemos com o verbo to be. Vamos observar um diálogo. Are you an engineer? Yes, I am. And you? No, I'm not. I'm a dentist. And your wife? Is she a dentist too? Yes, she is. But she isn't satisfied with her profession. Então note que em todas as frases eu utilizei o verbo to be, tanto nas perguntas quanto nas respostas. Se você quiser, pause o vídeo e leia o diálogo com mais tranquilidade. Também podemos utilizar as short forms do verbo to be nas respostas negativas. Vamos ver 2 situações. Is she your daughter? No, she isn't. She's my little sister. Are you married? No, we aren't. We are siblings. Note que nos 2 exemplos eu fiz a pergunta com o verbo to be e na resposta também utilizei o verbo to be na forma negativa, só que com a short form. She isn't, we aren't. Podemos utilizar as short forms do verbo to be nas respostas afirmativas também, desde que haja alguma outra informação a ser acrescentada depois do verbo. Vamos ver aqui 2 pequenas cenas. Are you from USA? Yes, I am. Are you at the conference? Yes, I'm today's speaker.
Note que na primeira resposta, Are you from USA? Yes, I am. Eu utilizei a forma plena, I am, e não a forma contraída, porque é uma resposta afirmativa. Agora, na segunda, Are you at the conference? Yes, I'm today's speaker. Eu consegui utilizar a forma contraída do to be numa resposta afirmativa, porque depois do verbo há uma nova informação. I'm today's speaker. Eu sou o palestrante de hoje. Vamos ver outra cena. Is he your father? Yes, he is. Is he an architect? Yes, he is here for a job interview. Note que aconteceu a mesma coisa. Na primeira resposta, eu usei a forma plena do verbo, yes, he is, mas na segunda eu consegui usar a forma contraída numa resposta afirmativa, porque depois da forma contraída his, eu coloquei uma nova informação. He is here for a job interview. Se você quiser novamente, pause o vídeo, leia os diálogos, treine a sua pronúncia e se tiver dúvida, manda aí nos comentários para que a gente possa também conversar sobre isso. Agora, vamos aprender alguns uses of verb to be. Bem, o verbo to be basicamente serve para darmos informações sobre o sujeito das orações, como nos seguintes casos: I'm old, the car is not red, they are partners. Também podemos utilizar esse verbo em inglês nas expressões de tempo, de idade e de lugar, como nas seguintes frases: It's 9 o'clock, she's 20 years old, we're in Canada. Note nessa segunda frase, she's 20 years old, ela tem 20 anos em português, mas em inglês, she is 20 years old, ok? Então lembre-se dessa diferença entre o português e o inglês para falarmos da idade das pessoas. Bem, hoje nós vimos o verbo to be no simple present, nas suas formas conjugadas am, is e are. Aprendemos as affirmative forms do verbo to be, I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Também vimos as formas negativas, acrescentando not, I'm not, you are not, he is not, she is not, it's not, we are not, they are not. E aprendemos as interrogative forms, ou seja, como fazer perguntas com o verbo to be, fazendo a inversão entre o sujeito e o verbo na oração. Am I? Are you? Is he? Is she? Is it? Are we? Are you? Are they? Também aprendemos que o verbo to be possui short forms. Nas formas afirmativas temos I'm, you're, he is, she is, it's, we're, you're, they're. E nas formas negativas temos I'm not, you aren't, he isn't, she isn't, it isn't, we aren't, you aren't, they aren't. Essas formas contraídas, essas short forms, servem para facilitar a pronúncia do to be em inglês e podem ser usadas nas respostas, tanto nas respostas negativas quanto nas afirmativas. How old are you? I'm 25 years old. Is she a teacher? Yes, she's an English teacher. Is he a driver? No, he isn't. He's a mechanic. Então, vamos continuar estudando esse verbo, ele é muito utilizado em inglês. Agora nós vamos fazer uma revisão do que aprendemos no vídeo de hoje. Hoje, nós conhecemos o verbo to be, que é um verbo que pode ser traduzido para o português como ser, estar ou ficar. Vai depender do contexto em que a oração é utilizada. Aprendemos que no simple present, ele possui as seguintes formas: am, is e are. Aprendemos que para formar frases negativas, basta acrescentar not após o verbo. E para que as frases interrogativas sejam formadas, a gente inverte a posição do verbo com o sujeito.
Também aprendemos as short forms do verbo to be, que servem para facilitar a pronúncia desse verbo em inglês. No nosso próximo vídeo, continuaremos a estudar o verbo to be, mas agora vamos aprendê-lo no Simple Past. Então, continue estudando, mande aí suas dicas, seus comentários, suas sugestões e vamos juntos continuar aprimorando os nossos conhecimentos em inglês. Então, um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.